Fala pessoal, tudo bem com vocês? Mais um vídeo aqui no canal. Capital de Valor apresenta de hoje fundos imobiliários de shopping, comprar ou vender. Vamos pro vídeo. Fala pessoal, para você que ainda não me conhece, meu nome é Vinícius, eu sou fundador aqui do canal, fundador lá do Instagram também, então acompanha a gente, bastante conteúdo gratuito, de qualidade, diário. Então é bem interessante seguir a gente lá, tá bom? Se você está assistindo esse vídeo, eu faço um convite. Se ainda não é inscrito, se inscreva no canal, ative as notificações, deixe o seu like, sua sugestão, porque a intenção aqui é alcançar mais pessoas que precisam desse tipo de conteúdo, que se interessam por ele, e também deixando seu like, sua sugestão, a gente vai se alinhar com o conteúdo que a gente está entregando, beleza? Vamos ao que de fato importa no vídeo de hoje. Fundos imobiliários de shopping. Comprar ou vender. Eu separei 5 fundos imobiliários de shopping, o meu top 5 na verdade, que vale o estudo, lembrando, não é recomendação de compra, nada que eu falo aqui reflete apenas e exclusivamente a minha opinião sobre esses ativos. Então, no decorrer do vídeo eu vou mostrar esses 5 ativos, falar um pouco sobre eles e no final ainda faço um resumão sobre o vídeo de hoje, tá bom? Vamos lá! O primeiro ativo que eu separei para vocês hoje é o HGBS 11. O HGBS 11, no momento que eu estou fazendo esse vídeo para vocês, ele está cotado basicamente entre R$ 208 e R$ 209 reais, e isso representa 0,92 do valor patrimonial do fundo, ou seja, quando a gente pega o valor patrimonial do fundo e ele está abaixo de 1, a gente pode considerar duas vertentes, né? Uma, será que tem um problema específico no fundo e esse desconto seja na verdade uma precificação desse risco, ou se é um problema geral da economia de fato, de maneira geral, e a gente pode considerar uma oportunidade. E eu já adianto para vocês, eu considero como uma oportunidade porque é um problema econômico geral causado pela pandemia em todos os shoppings, por causa dos fechamentos, da pandemia, da quarentena de fato, que as pessoas ficaram em casa e não puderam ir aos shoppings. Então, teve essa diminuição da receita nos shoppings e, consequentemente, a precificação deles foram lá embaixo, beleza? Então aí, o HGBS ele tem 16 ativos, distribuído por 5 estados basicamente, que é São Paulo, Rio Grande do Sul, Mato Grosso, Rio de Janeiro, Santa Catarina. Então vamos lá, já tem 16 ativos, né? Dos que eu trouxe para vocês é o que tem a maior quantidade de ativos, então é um shopping bem diversificado. Ele está entregando um rendimento hoje de 0,30, mas isso não reflete o potencial dele para o futuro, porque ele já chegou a distribuir aí um rendimento de 1,4, e lembrando que rentabilidade passada não é premissa, não é garantia de rentabilidade futura, mas isso a gente já tem uma base de que está bem abaixo ainda dos seus rendimentos, então por isso até que tem esse desconto de 8% do valor patrimonial, que está 0,92. Então beleza, passamos por esse fundo. O segundo fundo que eu trouxe para vocês é o XPML, é o XPMOL, gerido pela XP, e ele tem 12 ativos no seu portfólio, um está em construção, então ele tem 13 ativos, ele terá 13 ativos. A cotação dele hoje, no momento do vídeo, está entre R$ 108 e R$ 109 reais, então representa aí 0,97 do seu PVP, apenas 3% de desconto. Já adianto que dos 5 shoppings, ele é o que está com o seu preço justo mais perto, então é, vamos dizer assim, a menor oportunidade, a certo modo, em questão preço. Só que ele também é bem diversificado, como eu já falei para vocês, contém 12 ativos, São Paulo, Rio de Janeiro, Bahia, Rio Grande do Norte, Pará, Amazonas. Então aí tem bem diversificado tanto em ativos, tanto em região. Então é um fundo também bastante interessante para a gente estar acompanhando, beleza? O terceiro fundo que eu trouxe para vocês, já adianto, não é recomendação de compra, é apenas uma recomendação de estudo, mas em quesito qualidade, eu considero, na verdade, o melhor fundo imobiliário. Por quê? Porque eu vou explicar para vocês, eu vou mostrar para vocês que além de diversificado em quantidade de ativos, ele é o maior diversificado em região. Vamos lá, é o VISC 11, gerido pela gestora 20. Ele está cotado nesse momento basicamente entre 104, 114, 115 reais. Isso representa 0,94 do seu PVP.
De novo, 6% de desconto aí ainda, então ele ainda está um pouco descontado. Ele contém 15 ativos no Brasil inteiro, ou seja, tem um ativo apenas a menos com a HGBS 11, mas ele contém 10 estados diferentes, bastante, é o dobro de estados na alocação do portfólio. Por exemplo, São Paulo, Rio de Janeiro, Santa Catarina, Paraná, Pernambuco, Bahia, Pará, Minas Gerais, Ceará, Espírito Santo, ou seja, ele é bem amplo o portfólio dele em quesito Brasil. Ele caminha aí por praticamente todos os estados brasileiros, né? Todas as regiões brasileiras, então é bem interessante, é um fundo aí bem consolidado no mercado. É o que tem mais caixa aqui. Essa informação que eu vou dar para vocês, ela está lá no Status Invest, fácil de encontrar, mas ela tem mais de 13% em caixa, ou seja, tem feito aquisições recentes, tá bom? Então é um fundo bastante interessante aí para estar estudando e quem sabe alocando na sua carteira. Tem mais dois fundos que eu prometi para vocês. Eu vou falar sobre o MOL 11. Ele é um fundo um pouco menor do que os demais que eu vou mostrar para vocês e que eu já mostrei. A liquidez diária ali dele está um pouco acima de R$1 milhão, mas também é um fundo interessante, também é um fundo que está descontado, está 0,89 do PVP, isso significa aí 11% de desconto, tá bom? E a cotação dele está girando em torno de R$ 94, R$ 95 reais. Bom, o MOL 11, eu anotei aqui para vocês, ele tem 7 shoppings, já é uma diversificação menor, mas ainda contém bastante shoppings, bastante ativo no portfólio. Ele está em 5 estados brasileiros, São Paulo, Alagoas, Pernambuco, Rio de Janeiro, Bahia, então ele está um pouco mais concentrado lá no Nordeste, tá bom? É um bom fundo para estar estudando aí também, quem sabe tá compondo a sua carteira de investimentos de fundos imobiliários. E o último que eu deixei para vocês é um fundo bem interessante, por quê? Porque eu vou mostrar para vocês e também vou fazer uma análise de preço versus DI, que é uma dica que eu vou deixar para vocês, na verdade. Então vamos lá, é o HSML 11. O HSML 11, ele por muito tempo era um monoativo. Ele tem se tornado, nos últimos tempos, um belo multiativo, ele tem feito boas aquisições, tá bom? Hoje ele se encontra com 5, se eu não me engano é 5 isso, 5 ativos no seu portfólio, então de monoativo já passou para 5 ativos, isso é interessante de estar estudando. Ele tem ativos principalmente em São Paulo, mas também tem em Alagoas e também tem no Acre, ou seja, está começando a ter também uma diversificação de região. Ainda é cedo, mas é um bom ativo para se estudar. E por que eu digo isso? Bom, quando eu vou comprar, visto esses 5 ativos, todos eles são boas oportunidades, todos eles são bons ativos e todos eles podem tranquilamente compor a sua carteira de investimentos, porque tem margem de segurança, está num preço legal. Mas, bom, eu quando compro, isso é uma dica que eu deixo para vocês, eu quando compro um fundo imobiliário, além de ter toda essa análise de portfólio, de gestão, de preço realmente, se não está muito esticado, eu faço o seguinte: eu pego o preço que eu vou pagar, porque o nosso DI é sempre em relação ao preço que a gente pagou, tá bom? Então eu pego o preço que eu vou pagar, eu pego mais ou menos, vamos supor assim, final do ano passado, não tinha crise, não tinha... o mercado estava aquecido, mercado de shoppings, mercado de serviços, mercado de comércio em geral. E bom, eu pego, vamos lá, outubro, novembro e dezembro. Eu pego esses 3 últimos rendimentos. E lembrando, rentabilidade passada não é premissa, não é garantia de rentabilidade futura. Mas vamos lá, é uma boa premissa, tá bom? Eu pego esses 3 rendimentos de outubro, novembro, dezembro do ano passado, tá bom? E eu vou fazer um DI, por exemplo, pego esse DI desses 3 meses do ano passado, faço a média entre os 3, pego esse DI, multiplico por 100 e divido pelo preço que eu vou pagar, pelo preço de compra, pelo preço de entrada meu. Aí eu vou conseguir ter uma base de qual vai ser o meu DI, o meu rendimento mensal, quando tudo se normalizar, sei lá, no final de 2021, quando o mercado tiver aquecido novamente. Isso é uma outra conversa, mas aí eu consigo mais ou menos saber qual é a melhor oportunidade em questão de DI também. E eu já fiz esse cálculo para vocês, já antecipo, que no momento as 2 melhores oportunidades são o HGBS 11, que vai estar te entregando aí, nesse cálculo que eu fiz, repito, que não é uma garantia, vai estar te gerando 0,68% ao mês.
E também temos o HSML11, que daí é um fundo novo, um fundo que é legal estar estudando, porque ele tem se tornado um bom multiativo e multi-região. E ele vai te gerar basicamente 0,66% ao mês. Esses dois, fazendo o cálculo anual, dá mais de 7% ao ano, que é um bom DI, tá bom? E lembrando, isso não é uma recomendação de compra, é uma recomendação apenas de estudo. Todos esses 5 ativos podem muito bem compor a sua carteira de investimentos. Eu estou falando o que eu faço, eu analisaria esses 5, tá bom? A gente já parte do pressuposto que qualquer um desses 5 tá bom, qualquer um desses 5 pode sim compor a tua carteira. Aí tu vai ver em relação à tua estratégia. Pô, a minha estratégia, sabendo que esses 5 fundos são bons, repito, tem que ter toda feito uma análise antes, mas sabendo que esses 5 fundos são bons, eu vou comprar o que tiver o melhor DI, o que vai ter o melhor DI no futuro, utilizando aquela premissa que eu utilizo. Então, eu particularmente investiria ou no HGBS 11 ou no HSML 11. E repito, em questão de qualidade, todos são ótimos. O VISC é o melhor em quantidade de ativos e somando diversificação de região. Mas eu fazia esse comparativo preço versus DI, beleza? Então, pessoal, era basicamente isso o vídeo de hoje. Os fundos de shoppings não vão acabar, tá bom? O brasileiro, ele culturalmente, ele procura shoppings por ter maior segurança na hora do lazer. A gente não vai simplesmente no shopping para fazer uma compra, a gente vai para levar os nossos filhos, fazer um passeio, tomar um café. Então, os shoppings, eles não vão acabar. Eu falo por mim, eu fui no shopping semana passada aqui na minha cidade e ele estava lotado. Imagino que vocês já passaram por isso agora também. Os shoppings já estão voltando a ter aquela demanda anteriormente, então eu acredito que vai voltar, o mercado vai ser aquecido e até ali, final de 2021, a gente vai estar conseguindo ver um bom horizonte na nossa frente, beleza? O vídeo de hoje era isso, agradeço a todo mundo e até a próxima, beleza? Lembrando também, não posso deixar de fazer o meu merchan, se inscreva no canal, ative as notificações, isso vai ajudar bastante a gente a alcançar mais pessoas, beleza? Até a próxima!